Leitura diária. Esdras, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo. Então, eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadade, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionarem os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Amém? Para refletir. Assim que estabelecida em Jerusalém e nas cidades de Judá, aproximando-se o tempo da festa dos tabernáculos, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Alguns de seus principais se levantaram para edificar o altar do Senhor
firmando-o sobre as suas bases, celebrando a festa, como está escrito: ofereceram holocaustos diários ao Senhor, bem como sacrifícios prescritos para todas as festas fixas do Senhor. Antes de colocarem os fundamentos do templo do Senhor, houve um período de resgate da verdadeira adoração. Houve um preparo pessoal e coletivo, mesmo que estivessem os filhos de Israel já nas cidades. As festas anuais promoviam o ajuntamento de todos num mesmo lugar e num só propósito. Isso contribuiria na obra de construção do templo, mantendo-os unidos e fortalecidos. Finalmente, chegado era o tempo de iniciar a obra da casa do Senhor. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor. Não havia sequer uma nota dissonante ali. Harmoniosamente e com muita alegria eles cantavam, rendendo graças ao Senhor. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Neste cenário de louvor e adoração, onde o povo jubilou com altas vozes, também havia vozes de choro. Aqueles que tinham conhecido a glória do primeiro templo choraram em alta voz, ao contemplar uma estrutura ainda informe. Entre gritos de alegria e vozes de choro, de muito longe, a voz do povo podia ser ouvida. Deus tem filhos seus espalhados por todo o mundo, e as festas que apontavam para o plano da redenção, ainda que não mais celebradas, devem nos remeter ao seu profundo desejo de nos unir num só propósito. Foi quando os discípulos compreenderam este princípio que, reunindo-se com seus irmãos, perseveravam unânimes em oração. Atos 1:14. Podemos estar longe, muito separados, longe uns dos outros, mas quando nós oramos ao nosso Deus, o Espírito Santo nos une coração a coração e derrama sobre nós o poder que nos torna como um só homem, na obra de testemunhar o Evangelho de Cristo. Neemias 4:19, Neemias 4:9. Antes da ação vem a oração, antes da reforma vem o reavivamento. Quando o povo de Deus estiver assim unido, as discussões serão cessadas, as disputas dissolvidas, as contendas desfeitas, as mágoas esquecidas, o amor amadurecido, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Amém?